Então vai abrir mão dessa. minutos, usando os 2 momentos inscritos, breves comunicações e comunicações parlamentares. Senhor presidente, na semana passada, no final de semana passada, tive a oportunidade de participar de um ato aqui em frente ao Congresso Nacional, onde se falava de todo o etnocídio que vitimou o povo indígena deste país. E, em particular, uma preocupação extremamente profunda no que diz respeito aos índios guaranis caiovás, na região de Mato Grosso do Sul. Nós tivemos a oportunidade, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, desta Casa de Lei, de estarmos fazendo uma diligência naquele município, no município de Dourados e nos municípios próximos, para verificarmos a situação deste povo guarani caiová. E digo isso porque, naquela ocasião, já constatamos uma série de problemas que hoje estão extremamente agravados porque os indígenas se reuniram e estão, inclusive, falando na possibilidade de um suicídio coletivo. São centenas de indígenas, Como penso que a morte literal, quando ela é antecipada, a morte literal, quando ela era fruto de um homicídio ou fruto de um atentado contra a própria pessoa, um autoatentado, ela, antes de acontecer, ela passa por um processo simbólico. E os indígenas guaranis caiovás, ameaçam, portanto, de darem cabo às suas próprias vidas, porque sofreram um processo simbólico de desumanização dos mais profundos. Na década de 50, talvez, ou por volta disso, houve um projeto do governo federal de colonização daquele espaço, um espaço que fica muito próximo da fronteira com o Paraguai. E ali, as terras dos indígenas foram tiradas deles mesmos. E eles foram utilizados, via de regra, como mão de obra não remunerada, escrava, para desmatar a própria área e construir as fazendas. Depois disso, foram colocados como se coisas fossem, como se não tivessem vindo para a terra como seres humanos, que têm, dentre outras qualidades e peculiaridades, a capacidade de dialogar com o infinito e de ser fruto e semente também, porque todo fruto dialoga com a condição de semente do território ou do chão que pisa. Foram colocados em caminhões e jogados em uma espécie de confinamento, arrancados da sua cultura, arrancados da sua convivência com os seus pares, na medida em que vários segmentos ou várias etnias foram confinadas no mesmo espaço. Etnocídio. Etnocídio. Sofreram os indígenas e sofrem até hoje. E aí se houve um aumento absolutamente substancial no número de suicídios nos confinamentos, o número de suicídios, do número grande de prostituição, de drogadição, como se tivessem sido invadidos na sua condição humana, que não se resume aos limites do nosso próprio corpo, porque o corpo vai expressar as relações que constrói. Tem razão, Paulo Freire. Paulo Freire diz que nós não nascemos feitos, e digo eu, não saímos daqui feitos, mas nós somos fruto da trama das relações que nós vivenciamos. E esses indígenas confinados foram vendo os seus valores sendo assaltados, os seus valores sendo feridos de uma forma extremamente profunda. E decidiram no movimento que eu diria de sobrevivência, de retomar para a sua própria terra, de voltar à sua terra. E estivemos lá, eu, deputado Domingos Dutra, presidente da nossa comissão, licenciado no momento de hoje,
o nosso segundo vice-presidente, deputado Padre Tom, que também coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Povo Indígena nesta casa. Estivemos lá para escutar muita dor, mas ao mesmo tempo escutar muita determinação daqueles que querem voltar para o chão que pisam, porque sabem que sem ele não tem como se considerar plenamente e profundamente humanos. Os indígenas, guaranis, caiovás, utilizados muitas vezes como mão de obra para as plantações de soja ou as plantações de cana, querem voltar a existir enquanto povo, querem voltar a existir enquanto pessoas no seu processo que as pessoas vivenciam e têm potencialmente a condição de fazê-lo, de transbordar e de fazer esse mágico diálogo da nossa finitude aqui na Terra com o infinito da transformação das nossas crenças, dos nossos antepassados. E ali, deputado Vicentinho, todos os indígenas que falavam, eles diziam: nós estamos voltando porque é a terra dos nossos antepassados. Nós estamos voltando porque é a terra e dela nós nos alimentamos. Nós estamos voltando porque precisamos existir. E esses indígenas sofrem um processo de ameaça extremamente intenso. E ali vimos 4 elementos fundamentais. Um deles é a questão fundiária, que é estruturante, tem que ser resolvida. A questão fundiária, para que esses indígenas possam ter a sua terra de volta. O segundo é romper um manto que amordaça e que impede a existência humana e o Estado democrático de direito, que é o manto da impunidade, acerca dos vários assassinatos que foram feitos, todos eles anunciados. Mortes anunciadas. Mortes anunciadas. Uma das últimas mortes de uma liderança naquela região, a liderança indígena, ela foi a um encontro, uma assembleia dos povos indígenas e disse: estou sendo ameaçado. Todas mortes anunciadas. Morte de lideranças, de pajés, morte de pessoas, de caciques, que poderiam e que estavam absolutamente em consonância com o sentimento do seu povo, de existência e de sentimento do seu povo, de retorno à terra que alimenta a condição humana e que os faz se sentirem plenamente vivos. Portanto, nós ali vimos a questão fundiária que precisa ser resolvida. E neste sentido, estivemos discutindo com várias instituições e vários segmentos do Estado, na perspectiva de se buscar uma solução, ainda que seja a construção, como já foi deliberado pela Assembleia Legislativa, ali da região de Mato Grosso do Sul, a construção de um fundo para indenizar os colonos, para que nós possamos devolver a terra para os indígenas depois de tanto sofrimento. É preciso resolver a questão fundiária. É preciso estar acelerando o processo de delimitação, o processo de devolução destas terras que está em curso pela FUNAI e, para além disso, buscar formas de fazê-lo com menor quantidade de traumas e de violência possível. Romper a impunidade. Romper a impunidade. De todos os assassinatos que houve, não temos ninguém sendo responsabilizados por ele. O terceiro aspecto é dar condições dignas de vida àquele povo, que não pode ficar confinado, alguns na beira da estrada, em cima de uma lona, embaixo de uma lona, sem ter acesso a tudo que representa a cultura que é a forma como a gente está no mundo, é a forma como a gente dialoga com a vida, é a forma como a gente dialoga com o outro, é a forma como a gente se vê, é a forma como a gente vê o outro e ver a nossa própria sociedade. Portanto, é preciso dar condições dignas de vida, porque ali, deputado Vicentinho, eu vi as plantações de soja e o mar de soja ali estabelecido dos grandes proprietários e o povo indígena que volta para ocupar aquela sua terra e fica à margem dos rios e dos córregos. E a denúncia de que o inseticida que vai para a soja também é derramado sobre as crianças, também é derramado sobre as mulheres, também é derramado sobre aquele povo
também é derramado sobre a água que eles bebem para forçar, asfixiá-los e provocar a sua saída daquele local. Por isso, hoje, esta população, por volta de 500, 600, centenas de indígenas guaranis caiovás, estão dizendo: nós estamos sob a condição e a pressão de fazermos um autoextermínio para que possamos fazer valer os direitos do nosso povo. A situação é extremamente grave. Por isso, na próxima semana, estaremos primeiro reunindo a sociedade civil para que possamos traçar uma estratégia para devolver a terra que foi roubada, para devolver a terra que foi usurpada para a população indígena, para que possa alimentar a sua forma de ser e a sua própria existência, para que possamos dar uma resposta a esta população que está defendendo com a própria vida o seu chão. E dizem os indígenas, defendendo os seus antepassados, defendendo a sua história, porque a história é a oportunidade de realização humana. Ser humano é ser histórico. Quando nos rompe a possibilidade de reconhecermos a nossa história e de nos sentirmos parte desta história, estão nos tirando a capacidade de nos reconhecermos enquanto seres humanos. Na próxima terça-feira, estaremos fazendo uma reunião, a Comissão de Direitos Humanos, com a sociedade civil. E na próxima quarta-feira na quarta-feira da semana que vem, estaremos reunidos, na terça e na quarta-feira da próxima semana, estaremos reunidos na quarta com os representantes do Estado. E já estivemos entregando um relatório do que constatamos desta tamanha dor, desta tamanha desesperança, deste tamanha ameaça que sofre o povo indígena guaranis caiovás. Já estivemos na CEPI, já estivemos na Secretaria de Direitos Humanos, já estivemos no Ministério da Justiça, já estivemos no Ministério Público, já estivemos com o Poder Judiciário, com todos os poderes, para que possamos construir um grupo efetivo de trabalho e possamos dar uma resposta que seja resposta de vida, que seja parte dos lutos que precisamos fazer do colonialismo, da escravidão e da ditadura, para que possamos reconhecer o poder e a contribuição do povo indígena para a nossa construção enquanto nação. Reconhecer que somos indígenas é reconhecer a nossa brasilidade. A Comissão de Direitos Humanos, que tenho a alegria de estar presidindo neste período, de forma interina, estará fazendo todas as ações necessárias para que possamos, primeiro, preservar a vida, mas a vida na sua profundidade, na sua beleza e na sua magia. Não a morte em vida, como vivem hoje os guaranis caiovás. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Érica Cocai, suas palavras brilhantes e profundamente solidárias. Deputado Seguindo aqui Vicentinho, com as comunicações. Só para fazer um registro de agradecimento ao deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que gentilmente me cedeu o seu tempo de grande expediente na data de hoje, para que eu pudesse fazer o pronunciamento que fiz, que acho de extrema importância para o país. Ao deputado Vicente Cândido, meu muito obrigado. Está registrado. Conceda a palavra agora ao nobre deputado Osmar Terra, pelo